ligar. Tô adorando. Encontro 76, 7 de abril de 2019. Esse é o estudo. Nas últimas 2 semanas nós falamos do livro Futuro Espiritual da Terra, do médium Samuel Gomes, pelo espírito de André Luiz. Na primeira aula nós falamos do planeta do futuro, aquele planeta harmônico, onde várias mazelas que o planeta de expiação e culpas tinha vão ser superados nesse planeta harmônico, e que isso acontecerá no espaço de um século, entre 2000 e 2100, e a partir de 2100 estaremos neste mundo de regeneração. Na semana passada nós falamos do homem do futuro, ou seja, algumas mudanças principalmente fisiológicas e biológicas que os seres humanos passarão para se adaptarem a este mundo do futuro, que será um mundo menos denso. E falamos da biologia propriamente dita, e falamos de questões de reencarnação, de renascimentos e desencarnes, que promete ser muito diferente do que é hoje. E nesta terceira aula eu falei que falaria da transição. Falei que falaria bonito, né? Todo enrolado. Então falei que abordaria a transição. Digamos que a transição é um lado menos otimista, porque parece muito otimista você falar você falar do planeta, é um mar de rosa, é um planeta um ambiente muito bom de se viver, um ambiente rico de natureza, sem pobreza, sem ganância, em alguns lugares, né? Sem doença, sem sofrimento. Aí fala, pô, o ser humano vai ter uma vida melhor, mais leve, vai ser mais leve, a relação vai ser mais profunda e verdadeira com os seus semelhantes, com seus familiares, com seus colegas. E por que eu digo que a transição é um ponto menos otimista? Porque nem todo mundo vai ver isso. Essa é a ideia. Então ele fala, teremos nesse período de transição, teremos um degredo, realmente. Digamos que se hoje, ele não fala nos números, mas por outros livros falam que são 30 bilhões, 40 bilhões de espíritos, né? Dependendo da fonte. Bilhões. O livro não fala disso, não fala esse número. O número do Chico Xavier. Não sei se é na transição na Terra, ou verdadeira transição na Terra, na verdadeira transição, existe uma conversa, o nome dela lá do instituto lá de Maria Modesto Cravo? Maria Modesto. Exatamente, eu lembro de ela falar ela falou que o que existe atualmente no entorno da Terra, a Terra tem 8 bilhões de habitantes. Sim. Certo? Acho um pouco menos, mas quase 8. Quase 8. Em torno da Terra existe um limbo de espíritos, que são mais ou menos 30 bilhões de almas. E que está todo mundo trabalhando nesse limbo. Toda a espiritualidade está carregada nesse limbo. E que nós humanos, temos que cuidar de cada um para 4. Então nós temos que rezar e pedir para 4 almas. Então esse degredo você vai atingir de 30 a 40 bilhões de espíritos? Não. Somos no total 30 a 40. Qual é a proporção? Total, todo mundo. Somos 30 a 40 bilhões. Errado, peraí. Qual é a base que se trabalha? Tá. Desses 30 ou 40, que eu já falei, depende do livro. Desse livro fala de 30, eu já li livros que falam de 40 bilhões. Tá. Fala, olha, 1/3 das pessoas vão permanecer.
um terço das pessoas vão ver esse planeta de regeneração, vão viver esse planeta de regeneração. Um terço das pessoas vai embora com certeza. Um terço das pessoas vai ser levado, vai ser degradado, vai para outro planeta. E fala, se um terço vai, um terço fica e o outro terço vai ter que se decidir. É o pessoal de cima do muro? O pessoal que está em cima do muro, o pessoal que tem uma última chance de provar que merece ficar nesse planeta de regeneração. Então, tá lá na prova. Essa é a situação. E aí, na semana passada, você estava me perguntando mas são vários planetas, é um planeta? O livro, ele fala de um planeta, vai todo mundo para um planeta só. Todo mundo que for degradado. Essa imensidão toda só para um? Para um planeta. Dizem que vai ser para o mesmo planeta. Esse um terço dos degradados. Um terço mais os indecisos que não ficarem. Porque dos indecisos tem gente que vai e tem gente que fica. Então, um terço que... E aí iriam para um planeta. Apesar de eu já... É outro livro, outro autor espiritual que fala que seria para mais de um planeta. Mas aqui ele fala que tem um planeta preparado para receber os degradados da Terra. Não quero falar isso lá. E aí o que ele fala? Olha, o que se precisa, esse um terço que está para se decidir, assim, se fica ou se vai. A mensagem do livro é que o arrependimento sincero e o desejo de renovação, o desejo sincero de renovação, podem ser suficientes para esses espíritos que estão para se decidir, pode ser suficiente para que eles permaneçam na Terra. Desejo sincero de renovação. O arrependimento e a renovação. E desejo de renovação. Tudo sincero, tudo do coração. Sim, porque o sentimento deverá estar imperando, né? Sim. Desde que estes espíritos não tenham cometido crimes graves. Então já sobrou metade. Porque se tiver cometido crime grave, pode ter muita vontade de se renovar, mas vai se renovar no novo mundo. É justo, né, de certa forma. Você não acha? O que está acontecendo aí é crimes gravíssimos. E vai mais além. Outra passagem do livro ainda aponta que aqueles seres que desperdiçaram suas encarnações escolhendo o caminho das saídas fáceis, lembra, da porta larga, e procurando ter ganhos sem esforços. E aí quando fala ganhos sem esforços, é importante que se diga ganhos materiais e sensoriais, que são aqueles que podem ser representados como aqueles que estão vivendo a infância espiritual, uma era que é caracterizada pela imaturidade e imprevidência, espiritualmente falando. Esses também vão para outro mundo. Lá eles vão ter até um papel importante no outro mundo, que vai ser o de desenvolver a nova realidade. Então, de certa forma, eles estão meio nem aí, tá vivendo meio de um jeito descompromissado. Eles vão ser os responsáveis por desenvolver o novo planeta, porque isso para eles vai representar um choque de responsabilidade. Porque capacidade eles têm. Exatamente. Porém a usam da forma inadequada, não é isso? Isso, essa ideia. É a mesma coisa que aconteceu com alguns exilados de Capela. Exilados de Capela. Exatamente. Que estavam num planeta bacana, desenvolvido,
Fizeram um monte de bobagens e tiveram que vir para a Terra. E fizeram bobagem. Chegaram aqui, propiciaram o desenvolvimento da ciência, etc, etc. Talvez seja isso, a capacidade eles têm, porém foi usada de maneira inadequada, então vai arrumar em outro lugar, não é isso? Isso, exatamente. Com imprevidência, aquele detalhe da imprevidência, quando eles não foram previdentes no uso dos dons, lembra dos dons que receberam, aí puxando o evangelho, para quem está ouvindo separado, puxando o tema do evangelho, eles vão para o outro planeta. Eventualmente, esse período no novo planeta pode ser mais curto que os outros, porque aí com o desenvolvimento da responsabilidade, eles podem se desenvolver, estarem à altura da nova Terra num período mais curto e podem voltar para a Terra no futuro, mas passarão por esse choque no planeta mais primitivo. Que é bom dizer, o planeta do degredo é um planeta primitivo hoje. Seria Qual é o conceito de primitivo, hein? Deixa eu ver se eu chego a falar disso. Não seria nem um planeta de prova e regeneração, seria mais abaixo? Seria um planeta no nível do começo da humanidade da Terra. Dos homens das cavernas? Dos homens das cavernas. Ele aponta esse tipo de ambiente, como se fosse um equivalente em desenvolvimento aos primeiros homens, aos primeiros hominídeos do planeta Terra. É assim que vai ser a nova humanidade deste planeta. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais pra frente. E aí voltando à transição da Terra, do nosso planeta. O livro aponta que as mudanças desse nosso planeta não acontecerão por meio de grandes catástrofes. Não são cataclismas que vão acontecer, tipo tsunamis que vão matar milhares, uma doença que vai dizimar a metade, não. As coisas vão ser graduais. Então, mais ou menos como acontece hoje em dia. Acontece algum evento, centenas, né? Acabam vitimando centenas de pessoas, eventualmente chegam a 1000, mas não são em grupos muito grandes os eventos que vão acontecer. Exceto numa situação, o livro aponta, que é a situação que ocorra de fato uma terceira guerra mundial. Mas os próprios mentores que falam no livro consideram essa possibilidade de uma terceira guerra mundial improvável. Eles acham que é improvável ter uma terceira guerra mundial. Se acontecer, aí vai ser uma catástrofe de grandes proporções. Mas se isso não acontecer, as mudanças da Terra serão pontuais. De grandes proporções e pode ser até definitiva. Acabar com a Terra inteira. Não sobrar ninguém. Na terceira guerra não sobra ninguém. Aí vai ter que arrumar planeta para os dois grupos. Para vir para cá. Dois planetas. Aí não já. Você tem um tsunami aqui, um terremoto ali. Um avião que cai aqui. Né? Sempre na base de algumas centenas ali. E aí uma passagem que o livro aponta, que esses acidentes causados por imprudência, eles também fazem parte da limpeza do planeta, né, e da preparação para o degredo. Você fala por falhas humanas? Por falhas humanas. Por exemplo, um acidente de estrada por excesso de velocidade. E que acho que é inclusive o caso do livro. O livro apresenta um caso de acidente automobilístico por excesso de velocidade. Fala, olha, poderia ser diferente, não precisava ser assim por imprudência, imprevidência causou esse acidente. E de certa forma é um desperdício da sua existência aqui. Aí entra naquela linha das pessoas que se
que desperdiçam a encarnação, e que nessa chance de decidir se vai ou fica, por esse fato, por essa imprudência, entra na lista dos que vão. Então, esses acidentes causados por falhas humanas fazem parte dessa transição. Fazem parte dessa transição e da limpeza. Mas assim, eles não são induzidos a fazerem isso, as pessoas. Não, Isso em tese eles teriam livre-arbítrio. Responsabilidade mesmo. Sim. Escolheu fazer errado. É isso? Escolheu fazer errado. Imprudência, imperícia. Tá. Não, isso que eu queria entender. Livre-arbítrio. Teria a escolha de fazer diferente e ter uma vida mais produtiva. Você é responsável pelas suas... Tá. O sujeito está na estrada. Numa estrada de mão única, ali e de volta, com a faixa dupla no cara. O cara sai de 60 pra passar por na hora. frente do outro. Pelo amor de Deus, ele está arriscando. Cara cheia Também. Imprudência. Toda imprudência. E aí o reforço da ideia que não haverá um apocalipse externo. Inclusive, porque se nós olharmos os dramas humanos de hoje, do mundo de hoje, ele já tem um caráter apocalíptico. Já um apocalipse individual de cada um nesses dramas, que tem uns dramas complicados, né? As coisas que acontecem na vida do indivíduo, fala, nossa, você não imagina nem que acontece. De repente você fica sabendo e fala, é verdade isso? Então esses dramas eles já têm um caráter apocalíptico. Então para que ele esperar um apocalipse maior? Já tem, individualmente já acontece isso. E além disso, lembrando que eu falei nas semanas anteriores, as principais mudanças serão internas ao homem. Então não vai ter um apocalipse externo, porque a transformação vai partir de dentro do indivíduo para fora. É o novo homem que vai levar a nova terra, como eu tratei nas semanas anteriores. Mas ao mesmo tempo que acontecem essas transformações visíveis desse mundo físico encarnado, digamos que os planos inferiores, as crostas e os abismos, também passam por transformações. E que tipo de transformações? Há uma limpeza energética e espiritual acontecendo nesses planos. E esse trabalho está sendo um trabalho contínuo. Já começou e é contínuo. O que acontece com isso diretamente? Primeiro efeito. Os espíritos que estavam nesses ambientes, nessas cidades subterrâneas, nesses abismos, nesses lugares, no primeiro momento eles sobem para a superfície. E isso colabora para ter este clima agitado dessas primeiras décadas. Porque tem muita gente que vivia lá nas profundezas que de repente está aqui, está circulando. E isso é parte da transformação também. Não necessariamente espíritos que vão encarnar, mas espíritos que estão meio perdidos neste mundo próximo a nós. E eles vão influenciar no ambiente, por exemplo, nos humanos? Estão influenciando. Vão influenciar, não, estão influenciando, inclusive. Isso está acontecendo. São os últimos anos, as últimas décadas. Esses espíritos dos reinos abissais, eles sobem para a superfície, mas eles não reencarnam. Não reencarnam. Eles atuam como espírito. Atuam como espírito. Tá. E eles já não têm, a maioria deles não tem a permissão para encarnar mais. Eles estão só meio por aqui esperando que, digamos, algum Exu passe e leve eles para juntar no degredo. Em alguns casos eles conseguem socorrer, leva para uma colônia espiritual para prestar algum tipo de socorro e preparação, mas também visando o degredo. O trabalho
das colônias está sendo muito esse, assim, nem socorrer para preparar para a reencarnação, está sendo socorrer para preparar para o degredo. Vai reencarnar lá em outro Vai reencarnar no planeta X. Mas nem todos no primeiro momento ficam por aqui. Aliás, nem todos no primeiro momento vão para esse socorro. Também vem da rebeldia desses espíritos, da condição de serem ajudados naquele primeiro momento. Alguns estão circulando, mas chegará um momento que eles também vão ser recolhidos e preparados para o degredo, assim, com algum grau de arrependimento ou não. Não tem, aí não vai depender da escolha deles. Isso lembra aquela passagem do Evangelho, há muitas moradas Nos Imortais, na casa do meu pai, né? Nos Imortais tem aquela batalha no final, Sim. que eles chupam. Abre o portal, vai todo Abre mundo. o portal e chupa ali, vai direto embora. Não tem outro jeito. Aí é como falamos um pouquinho antes de gravar, né? Os Exus foram. Vai lá e pega, não tem conversa, não tem diálogo e o pior de tudo, não tem entendimento. Então quando não tem entendimento você tem que levar embora, até conseguir o entendimento. Quer dizer, não é nem questão de doutrinação. Isso Não existe. consegue, Não, ele não nem chega, ouve. Não tem escuta. Não ouve. Tá, entendi. Doutrinação é para quem quer ouvir. Entendi. Acho que é para quem vem aqui. por Não, exemplo, aí né? quando a entidade chega e fala, pô, eu tô lá preso naquela pessoa, mas eu não queria estar lá, mas para mim me expressar eu tive que ficar com ela. Quer dizer, esse cara tá meio arrependido já, e se der uma mãozinha ele vai embora. Legal e sossegado. Agora tem uns que não dá. Tem que pegar e arrastar. Entendi. Amarrar, inclusive. Se amarra e leva. Quem viu o filme Nosso Lar sabe como é que é. Amarra, correnta e leva mesmo. E quem se leva a isso são os Exus. Então, acabamos de ver um exemplo de como acontece. Talvez pode ser até um desses que estavam lá nos abismos, que subiram e estavam por aqui. Exatamente. Aí chegou o momento de, leva que chegou a hora deles se prepararem para a viagem. Entendi. E nesse Tá ambiente, vendo? Depois. nesse ambiente turbulento, o que se aponta? Mais uma vez, a necessidade da nossa mudança interna, de buscarmos a nossa harmonia para nos desenvolvermos e sermos capazes de mudar o ambiente externo. O ambiente externo vai se mudar a partir da nossa melhoria, inclusive a nossa melhoria na adversidade, que é essa turbulência dessa companhia aumentada de mais espíritos que não estavam no ambiente da superfície, que passam a estar nesse processo de higienização espiritual. E o livro apresenta um exemplo bem interessante. Ele fala que o processo de limpeza dos ambientes espirituais, desses ambientes inferiores, eles acontecem às vezes ao mesmo tempo dos ambientes correspondentes na superfície. E aí, qual o exemplo que o livro dá? O livro, num capítulo que eu não anotei qual é, mas ele apresenta um episódio em que eles desmontam uma casa de abortos, uma casa que realizava abortos. E aí eles mostram que no mesmo tempo que a polícia chega na casa aqui na Terra, é o momento que o plano espiritual está fazendo a limpeza e desarticulando esse ambiente correspondente no plano astral, nos espíritos. Então lá embaixo eles fizeram ao mesmo tempo, eles articularam o espiritual e o físico. E isso acontece em vários exemplos. Eles agem ao mesmo tempo no espiritual, desarticulando a estrutura que tinha e recolhendo os espíritos que têm condição de ser recolhidos, ou aprendendo os que não têm. E digamos, uma outra parte ainda foge, que esses que fogem, que param na superfície e meio ficam circulando.
E no plano físico você também desarticula a estrutura que tinha essa vinculação energética. Aconteceu fato semelhante naquele livro do Robson Pinheiro que ele conta, Tambores de Angola. Vocês leram? Acho que eu não li. Eles desarticulam. Ele descreve como um edifício, entendeu? Astral, onde está toda a turma da pesada e que influenciava num terreiro de Umbanda. Então eles agem, a espiritualidade age no terreiro de Umbanda, dá sustentação para que outra turma vá desmontar o prédio do mal, vamos dizer assim, das forças negativas, entendeu? Então eles agem simultaneamente, num dia X, no momento X, no terreiro e na espiritualidade. Bem interessante acontecendo as coisas ao mesmo tempo. E se nós vamos ter uma higienização desses planos astrais, o que vai acontecer com esses planos, né? Qual vai ser o futuro? Ora, o futuro vai ser a construção de colônias espirituais nesses ambientes. E algumas até já foram transformadas em colônias. Então você vai ter um ambiente espiritual mais homogêneo, que se colocava assim, as cidades espirituais em melhor situação para cima e as cidades mais complicadas, digamos assim, com energias mais pesadas abaixo. O que você vai ter no futuro é que você vai ter cidades espirituais, ambientes espirituais de boas energias, de equilíbrio, de harmonia em todos os espaços da Terra. Essa vai ser uma mudança espiritual do planeta de regeneração. Cidades espirituais em vários planos, é isso? Em vários planos, assim, tanto acima como já tem, como inferiores. O que hoje são a crosta, os abismos, vão ser transformados em cidades espirituais, em colônias espirituais, né? E aí ele faz a comparação, colônias espirituais do mesmo tipo de nosso lar. Então vai ter nosso lar, vai ter se fosse no Brasil ia ter... Filiais do nosso lar. Se fosse no Brasil ia ser nosso lar 2, nosso lar 3, nosso lar 4, nosso lar 5. Tem a colônia Redenção, que é abaixo também. Tem o hospital do professor também, né? Isso, Hospital Esperança. A colônia Redenção, Hospital do Professor, tudo mais. Professor Hospital Esperança. Eu esqueci o nome da colônia do professor. Então, e o resultado disso é que nós vamos... Hospital Esperança. O resultado disso é que nós vamos ter vibrações energéticas mais harmoniosas em todo o planeta. Até para colaborar com esse ambiente que eu descrevi no começo, lá na primeira semana, né? Na primeira aula, que é um planeta sem sofrimentos, sem doenças. Com mais sentimento. Para você chegar nesse ponto, você tem que precisa ter uma vibração energética mais homogênea. Você não pode ter uma vibração densa e pesada, que essa vibração densa e pesada também ajuda, facilita o aparecimento das doenças. Então, faz parte do caminho da regeneração, você ter um plano inferior, um plano espiritual todo harmonioso, sem as energias densas das pessoas que estão trabalhando contra o bem. É o melhor dos mundos. E eu posso falar um pouquinho sobre o que vai ser essa transformação, não essa transformação, mas essa transmutação para o outro planeta, a turma que vai repovoar um planeta primitivo. O livro aponta que o transporte vai ser feito por meio de naves interplanetárias. Então, naves vão levar os bilhões que não ficarão no planeta Terra. E ele faz uma analogia muito interessante com o mito de Adão, Eva e a serpente.
E na verdade, para fazer essa mitologia, eu tenho que recontar como essa visão espírita de Adão, Eva e a serpente se deu na Terra. Porque ele disse que vai acontecer algo semelhante ao que aconteceu na Terra. E que na verdade, quando você fala de como um personagem único, Adão, Eva e a serpente, na verdade não eram um personagem único, mas como se fossem famílias espirituais, troncos de famílias espirituais. Que no primeiro momento tinha esse grupo que pode ser chamado grupo de Adão, que eram espíritos que estavam com a consciência mais adormecida. Três grupos. Tá. Que eram grupos de espíritos que foram transportados no primeiro momento para a Terra num grau praticamente de inconsciência. Então eles estão mais adormecidos e até por isso a manifestação deles era mais primitiva, porque o lado de consciencial de espírito estava bloqueado. E por que estava bloqueado? Porque eram espíritos mais rebeldes, mais desses que não teriam entendimento, não teriam não teriam a aceitação de um processo de regeneração e de recuperação. E aí, num segundo momento, foram transportados os espíritos deste tronco que foi chamado tronco de Eva, que eram espíritos que tinham um grau de consciência um pouco maior, então foram transportados. Nós estamos falando de qual grupo? Grupo de Eva. Que alguns falarem de raça evânica, raça adâmica, raça evânica e a serpente. Qual que é? Lá? Então eles foram transportados. A de Eva é raça adâmica? Evânica. Evânica. Adâmica, evânica e o grupo da serpente. A de Adão era adâmica. Adâmica. Ah, tá. Então foram transportados o grupo de Eva. E o grupo de Eva era um grupo que não era plenamente consciente, mas ele tinha um grau de consciência da sua situação um pouco maior. Ele estava entorpecido, mas não estava nem completamente bloqueada a consciência e nem completamente desperto. Ele estava no meio termo. Né? E o chamado grupo da serpente, que o grupo da serpente, quando chegou na Terra, já tinha consciência do que estava acontecendo, do que era a Terra, que era o novo planeta, que eles precisavam se desenvolver o amor para levar aquela humanidade à sua plenitude. Da serpente? Serpente. Porque ele faz essa comparação com a Bíblia, de Adão, Eva e a serpente. Por isso que ele é chamado grupo da serpente, porque dentro dessa mitologia de Adão e Eva, na verdade, ele é tratado como se fossem grupos de espíritos que tinham um grau de primitividade maior ou menor. Eles eram mais primitivos ou menos primitivos. Mas por que mais primitivos ou menos primitivos? Porque, na verdade, o grau de consciência espiritual desses espíritos estava bloqueado ou desperto. Os maus que vieram primeiro, que tinham essa expressão mais primitiva, estavam com a consciência bloqueada. E eles vieram em milênios diferentes, assim, eu acho que milênios diferentes. Leva tempo para serem introduzidos. Vieram de outros planetas. Outros planetas e outras colônias espirituais. De outras colônias espirituais. E aí, por que eu estou tratando isso? Porque quando você vai fazer esse degredo para o novo planeta, vai acontecer o mesmo processo. Vão ser introduzidos primeiro espíritos em consciência mais bloqueada, mais obscurecida, que vão ter uma aparência mais primitiva, num planeta também primitivo, e aí por isso que tem essa ideia do homem das cavernas. Então vai ter, digamos, hominídeos nesse novo planeta,
e ele vai chegar num grau de inteligência tão bloqueado que ele vai ser mais um hominídeo, vai ser mais um homem das cavernas durante algum tempo. E depois vão ser introduzidos os outros espíritos que têm um grau de consciência, de desejo de renovação maior, que vai ter um grau de obscurecimento da consciência um pouco menor, que vai ser, digamos, essa raça de Eva, esse grupo de espíritos da raça de Eva, que vai ter a possibilidade de introduzir algum desenvolvimento nesse novo planeta. E por último vão ser introduzidos os espíritos que vão estar plenamente conscientes de todo esse movimento e do seu desejo de melhorar e de desenvolver a nova Terra, para alcançar o grau de poderem retornar para a Terra, para este planeta, já em regeneração. Então esse é o... Então ele faz um caminho, uma analogia complexa e bem interessante. É bem complexo mesmo. E o grupo da serpente tem nome? Adâmica, Evânica. Se ele falou, não registrei. Mas tem a... Como? Você lembra lá das raças? A lembra, não lembro os nomes. Eu acho que não tem sei. um nome, mas eu acho que não sei se é dado como da serpente lá. Acho que não, né? Eu tenho outro nome, né? Mas a Adâmica e Evânica tem. Isso tem. Então tem essas volto duas depois. conexões. Tá. Com a aula que nós tivemos da evolução da Terra pelo viés da Umbanda. A Umbanda já entende essa... Eu acho que existe uma certa lógica, Sim. né? Entre essa consciência entorpecida, essa consciência mediana e o pessoal que vai chegando, né? Pessoal que tem a condição, digamos assim, de trabalhar, de já chegar trabalhando Trabalhar e trazendo melhoria. trazendo melhorias trazer melhoria para essa turma. para essa turma, para desenvolver essa humanidade. Se não sabia do fogo, vem um que descobre o fogo. Pronto, já melhorou. Na roda, vem um que descobre a roda, melhorou. Que provavelmente esses adâmicos, se eles fossem com a consciência, provavelmente eles saberiam, eles teriam a condição de introduzir o fogo, de introduzir a roda, mas eles estão num grau de revolta tão grande que provavelmente eles vão trabalhar já inventando armas, já vão meio que causando problemas grandes para aquele ambiente. Vão mais com uma vontade destruidora do que uma vontade de construir. E por isso eles vão bloquear. Eu acho que a primeira coisa que eles fazem é arma. Primeiro para quê? Para subsistência e caçar animal para viver. E segundo para brigar com as tribos que estavam perto. Provavelmente já pensando em dominar os outros, já é eles vão ter milênios para fazer isso e para aprender que não devem fazer isso. Uhum. E o livro, num outro capítulo, ele traz um exemplo de entorpecimento, né? Que eles fazem um tratamento com espíritos rebeldes. No caso, e aí o exemplo do livro, ele mostra um trabalho feito a partir do auxílio de um centro espírita, desses que fazem trabalhos específicos com abismos, com cidades espirituais da crosta e de abaixo. E como é o tratamento que eles fazem? Como é esse entorpecimento? Eles, dentro do trabalho mediúnico, eles fazem tipo como um choque como se fosse um choque de encarnação. Eles bloqueiam a memória do espírito rebelde e tentam fazer com que esse espírito reviva a evolução, né? Para ver se, sem a carga de memória dele, se ele tomaria outras atitudes, desenvolveria outros sentimentos. Ele tem, digamos, essa oportunidade de melhorar como um choque, e até o livro fala como se fossem choques de vivências. Né? E depois de passar pelo choque, eles dão o acesso ao espírito, às memórias que ele tem,
meio como uma comparação de tudo que ele fez provavelmente de errado, né, que ele fez ao longo da vida e o que ele teria escolhido dentro desse processo de tratamento, né. E com isso, com essa comparação entre o exercício do choque de vivência e a realidade, ele poder daqui para frente escolher um caminho de regeneração moral. Eu tô com dificuldade de falar a palavra regeneração hoje, não sei porquê. Então, como se ele revivesse o seu passado. Revivesse o seu passado. E aí, Isso. então, falou, nossa, fiz bobagem pra caramba. Fiz bobagem pra caramba. Mas também como uma preparação, principalmente nesses casos, geralmente é uma preparação para a vida no outro planeta. Esse espírito que passa por esse tratamento do choque de vivência, em geral, ele não vai ter condições de continuar aqui na Terra. Ele está dentro de um terço que será encaminhado para o novo mundo. Irá desenvolver, digamos, uma nova Terra em outro lugar. Uma curiosidade dessa nova Terra, inclusive, falam que alguns animais que estão extintos no planeta, eles vão ser transportados também para o novo mundo. Vai ser um novo mundo com animais extintos daqui Então também. vai ter dinossauro, vai ter Possivelmente. Mico-leão. mamute. Aquilo ainda tem aqui, mas não sei se por quanto tempo. Enfim. E com esse ponto eu termino essa visão do livro. O livro tem muitas coisas, como eu disse, é um livro muito denso. Todos eles são, né? A gente tem que passar meio no resumo mesmo, porque senão a gente não dá conta. Mas é bem interessante, é para sentar e pensar. Viu? Sentar e pensar. Realmente tem muita coisa já acontecendo, que vai acontecer, muita mudança. E para quem não ficar aqui, parece que vai ser um mundo difícil. Vai ser um mundo... Só tem um jeito de ensinar a pessoa. Volta e aprende, tenta aprender de novo. Às vezes não tem outro jeito. É como uma criança que está na segunda série e não aprende a matéria. Tem que voltar para a primeira para repetir aquilo e voltar para ver se conseguiu se preparar para ir para outra série. Exatamente. Mas tem jeito. sabe que eu lembrei de um meme agora? Nós estamos em 2019, era do meme. Tem um meme que é daqueles que faz o desenho de evolução, né, do macaco até o homem. Vai desenhando. Aí o último tava virado para trás e falando, volta que deu ruim. Eu já vi isso. Já vi também. Então, eu acho que... Fica bem legal, por sinal. E eu tenho a impressão que, de certa forma, esse degredo é um pouco isso, né? Porque, na verdade, vai voltar a ser aquele hominídeo lá, aquele macaquinho voltando começando a ficar em pé. Vai ser isso que esse pessoal vai passar Nossa, no novo que planeta. perda de tempo, né? Nossa. Milhares de anos. Milhares de anos. O Cro-Magnon foi 500 mil anos. Milhares de anos de volta. Olha, Paulo, valeu. Excelente livro. Muito legal. Gostei também.